Olá, espero que vocês estejam bem. Bom dia na manhã dessa quinta-feira. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, meu Deus, por este dia. Obrigada por estarmos aqui, por mais uma vez estarmos aqui nos colocando à disposição do Senhor, a ouvir a voz dele, a ouvir a sua palavra, a receber de Deus um novo direcionamento. E hoje, 23 de janeiro, quero convidar você a mais uma vez estarmos aqui com o nosso coração aberto e disponível a ouvir a voz do Senhor. Por isso quero te convidar a abrir o teu coração, a abrir os seus ouvidos, a estar atento àquilo que o Senhor tem a falar às nossas vidas neste dia. Obrigada a você que está chegando hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A todos que me escutam, obrigada pela companhia de todos os dias. Não esquece de se inscrever, de ativar a notificação para vocês estarem acompanhando a tudo que é postado aqui no canal, a curtir, a comentar, pode colocar o seu pedido de oração. Às vezes eu posso não escrever a oração aí nos comentários, mas todos os dias eu oro, eu entrego a cada pessoa, a cada vida, a cada clique, eu entrego nas mãos do Senhor e peço que Deus alcance a vida de cada um de vocês e que o Senhor esteja entregando aquilo que vocês precisam. Eu não tenho consciência da necessidade de vocês, mas eu sei, eu conheço o Deus que tudo sabe e o melhor, tudo pode fazer. Quero compartilhar com você hoje sobre o medo não vai paralisar você. Muitas vezes, Satanás usa o medo como estratégia para nos paralisar. O texto ao qual hoje nós vamos estar refletindo está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Muitas vezes, Satanás usa o medo como estratégia para nos paralisar. O texto qual nós lemos diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, mas você não pode deixar que os seus temores o façam parar. Lembre-se de que Deus permite que o medo chegue até a nossa vida, mas é para gerar um testemunho de que vencemos. Como? Dominando. Afinal, ninguém perde o medo de fato, mas aprende a subjugá-lo. Quando você vê uma pessoa corajosa, na verdade, ela tem muitos medos, mas conseguiu ser maior do que eles. Números capítulo 13 relata que muitos irmãos não puderam tomar posse da terra prometida porque tiveram medo ao ver que gigantes habitavam nela. O pavor simplesmente dominou o coração daqueles homens, por isso não conseguiram entrar no lugar que Deus lhe havia preparado. Muitas pessoas vivem estagnadas por medo de pôr em prática os seus projetos. Mas se esses objetivos vêm do Senhor, você não pode ficar paralisado pelo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, como está descrito em 1 João 4,18. A nossa vida, queridos, ao ler essa reflexão de hoje, eu percebo a importância de Deus em nos dizer o seguinte: eu venci o medo. Assim como eu venci o medo, eu quero que vocês, meus filhos e filhas, vençam o medo. E esse texto de 1 João, ele é interessante porque nós precisamos crer, nós precisamos estar, nós precisamos confiar no verdadeiro amor que é Jesus, para que a partir disso, a partir dessa confiança em que temos em Jesus, a partir dessa entrega a qual nós fazemos a Jesus a nossa vida, nós consigamos nos libertar do medo. Nós possamos entender que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. É uma questão de fé, queridos, é uma questão de posição, é uma questão de decisão. O Senhor te convida hoje a você decidir
a não se deixar se vencer, a ser vencido pelo medo que você sente. Quer seja o medo de dirigir, quer seja o medo de falar, quer seja o medo de opinar, de se posicionar, de enfrentar algumas situações. Talvez você esteja diante de uma decisão que você precisa mudar. Às vezes nós temos medo de dizer não. Às vezes nós temos medo de nos posicionar de uma forma mais firme em relação à postura do outro. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos meses e anos, o quão é importante nós nos conhecermos e conhecermos a Deus, em Deus. Porque Deus, ele nos dá o entendimento de quem nós somos de fato, o que nós precisamos nos tornar. E é como a própria palavra dele diz, ele nos ajuda a lançar fora esse medo que a gente sente, sabe? O medo do desconhecido, não saber como a pessoa vai reagir, não saber o que vão falar de mim, o que é que vão pensar de mim se eu falar isso, se eu dizer não, se eu agir dessa forma. A gente fica cheio, cercado de limitações que, se nós pararmos para analisar, queridos, fomos nós mesmos que nos impomos isso. Fomos nós mesmos que muitas vezes estamos podando, sabe? O que Deus já colocou em cada um de nós. E isso vem através de quem? Através do nosso maior inimigo, que é o próprio Satanás. Ele usa problemas da sua vida, pessoas ao seu redor, situações diversas, para o tempo todo confundir a sua identidade, não deixar você lembrar quem você é em Deus, a mulher que Deus te fez, o homem que Deus te fez. E quando a gente não se lembra, a gente não se apropria disso, a gente recua. A gente sente medo, a gente sente insegurança, a gente sente raiva, ódio, e aí um monte de sentimentos ruins tomam conta da gente. E a gente não pode permitir isso, sabe? A única coisa que vai nos ajudar, que vai nos libertar, que vai nos dar força para sairmos dessa bolha que muitas vezes nós nos colocamos, que é a nossa própria vida, é o verdadeiro amor. É a palavra de Deus que liberta, que transforma. É por isso que eu sou apaixonada por esse momento de estar aqui com vocês, porque não é apenas para mim, não é apenas uma leitura de um devocional. A leitura, ela apenas nos norteia, sabe? Nos dá um sentido. A gente começa o dia, ou a gente termina o dia, ou a gente caminha no meio do dia, porque eu sei que vocês escutam o áudio em horários diferentes e não tem problema nenhum. Mas o que importa é que no momento que você pare para ler, para quem tem um devocional, né? Ou apenas ouvir, é que você lembre que hoje o que o Senhor está te dizendo é: o medo não vai paralisar você. A nossa frase, ela diz assim: o medo é o maior inimigo das suas conquistas. O que é que você quer conquistar hoje? Pense aí, eu quero conquistar uma vida financeira mais estável, minha profissão, minha formação, uma casa, um carro, um trabalho diferente, novo, sabe? Ou apenas um trabalho para quem está desempregado. Eu quero conquistar a minha família, eu tô solteiro, eu não tenho minha família ainda. E o que é que te impede? Na mesma proporção que a gente lembra do que a gente quer, eu tenho certeza que automaticamente a gente já pensa no que a gente não tem. Não é assim? Eu digo por experiência, eu posso me colocar como exemplo. Eu quero uma certa estabilidade financeira, mas hoje ainda eu não tenho uma estrutura, vamos dizer assim, eu não tenho os recursos necessários para isso. Então a gente já pensa e já acha que isso pode ser algo que nos impeça. E não pode ser assim. Eu tenho que lembrar, focar, me posicionar em cima daquilo que eu quero e que Deus estará na frente, direcionando todas as coisas. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é não debruçarmos, não gastarmos tempo, sabe, naquilo que a gente não tem. Mas ocupe a sua mente em aumentar o seu devocional com o Senhor, em priorizá-lo no seu trabalho. Comece o dia orando, fazendo uma oração, uma prece, lembrando do Senhor. Ponha um versículo bíblico. Comece a
a trazer a palavra de Deus mais para o seu dia. Ouça mais louvores, ouça mais pregações, ouça mais mensagens que falem de Deus. Escute, assista mais programas que vão te direcionar uma palavra do Senhor. Vai excluindo um pouco da sua vida, sabe? Coisas que não são tão necessárias. Não é que você vai cortar, mas se proponha a aumentar o seu dia a dia com o Senhor. Queridos, você não precisa orar apenas quando você chegar em casa, quando você estiver no seu quarto, quando você estiver diante da sua Bíblia ou apenas na igreja. Você ora em qualquer lugar. Você ora caminhando, você ora fazendo a faxina dentro de casa, você ora lavando o banheiro, você ora cozinhando, você ora na bicicleta, você ora no carro, você ora no seu trabalho, ali no momento que você pode parar um pouquinho, fechar os seus olhos e meditar. Simplesmente faça isso. Simplesmente comece, sabe, a fazer isso e você vai ver que o verdadeiro amor vai começar a lançar fora todo o medo da sua vida. Porque Deus, no momento que eu me movimento e que eu reajo, sabe, em direção ao reino de Deus, em direção à palavra de Deus, em direção a priorizar Ele e tudo que envolve o Senhor, Deus, Ele reage às nossas ações. É automático, queridos, é automático. Não é uma barganha, sabe? É um ato de justiça. Se você fez, você vai ter. Se você plantou, você vai colher. Então, se você está plantando na sua vida atitudes diferentes, atitudes que te levam a lembrar da palavra de Deus, a meditar nela, a crer no que a promessa de Deus. Esse relato mesmo de Números 13, que o autor cita aqui, é interessante, porque fala quando Moisés manda os 12 espias espiar a terra e apenas 2 daqueles homens voltam com um relato, apesar de ser um relato difícil e um relato de dificuldades, mas eles voltam otimistas. Josué e Caleb, eles têm uma posição diferente aos demais. Os demais se atentam aos problemas, às dificuldades. A terra tem gigantes e são numerosos e são fortes. A gente não vai conseguir entrar lá. A gente não vai. Mas Josué e Caleb, eles lembram da promessa. Eles lembram da palavra de que a terra era deles. Então, se o meu Deus, o Criador de todas as coisas, já disse que a terra é minha, eu preciso crer nisso aqui. E não que a terra tem gigantes. Se a terra tem gigantes, isso tem que ser um detalhe. Se a sua vida tem dificuldades, é um detalhe, queridos. É um detalhe que vai fazer toda a diferença da maneira como você enxerga. Você pode não ter dinheiro hoje, mas você tem saúde, você tem disposição, você tem pernas, você tem braços, você tem uma voz. Você pode não poder sair para evangelizar andando, mas você tem as redes sociais que você pode mandar uma oração para uma pessoa, você pode fazer algo de bom para alguém, você pode dar um oi. Tem muita gente distante nas nossas igrejas, da nossa família, passando por problemas e por situações. São muitas pessoas. E às vezes um simples oi, um olhar, oi, tudo bem, Deus te abençoe, uma mensagem já aquece o coração daquela pessoa e faz o medo que você tinha ou de achar que você não era capaz ser paralisado. Então, o que vai paralisar, queridos, o nosso medo, não é Deus que vai vir retirar das nossas vidas, é a sua forma de encará-los. Para quem aqui já tirou a habilitação, eu acredito que no primeiro momento que você pegou um carro em que você não sabia de nada, houve medo, houve tremor nas pernas, houve inquietação. Há quem dirige até hoje com receio. Eu me lembro que nos primeiros dias que eu pensava, né, que eu ia pegar o carro para dirigir, eu fazia todo o trajeto na minha cabeça. Eu deixava o carro num lugar bem tranquilo para não ter problema de não saber tirá-lo. Tudo isso eu pensava porque existia um medo de bater, um medo de fazer errado, um medo do carro morrer. Todas as inseguranças que são normais diante do desconhecido, diante daquilo que a gente não tem prática. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o que é que fez você hoje? Eu quero que você tome posse disso. E assim como o devocional ele questiona, me pergunta, eu quero perguntar para você hoje: o que falta para você superar os seus medos a fim de cumprir os propósitos de Deus? O que falta para você vencer esse medo da timidez, de falar, de começar um projeto, de ir na rua evangelizar, de pôr em prática aquilo que Deus está colocando no teu coração?
Escreva aí o que é que está faltando. Escreva o que é que está te pedindo. Escreva tudo que te amedronta, tudo que te impede. Eu não tenho dinheiro, eu não me acho capaz, eu não tenho inteligência, eu não sei. Coloque num papel. Faça uma oração, entregue a Deus. Senhor, eu entrego todos os meus medos e queime. E jogue fora. E decrete. Faça esse ato profético, queridos. Não é superstição. São atos de fé. São momentos em que eu declaro no reino físico, em que esse medo, isso que me paralisa, as minhas limitações, não são maiores do poder de Deus que está dentro de cada um de nós. Tome a postura de Josué e Caleb, que mesmo diante das dificuldades, eles olharam e ao invés de se lembrar dos gigantes apenas, eles lembraram da promessa de que a terra já era deles. Você já tem uma eternidade declarada para a tua vida, já tem uma salvação declarada para a tua casa, para os teus filhos, para o seu cônjuge, para a sua família. Você tem prosperidade, você tem paz, você tem promessas de Deus declaradas na Bíblia para você. Então tome posse e não permita que o medo te paralise. Em nome de Jesus, vamos a partir de hoje vencer todo medo que nos impede de alcançar as bênçãos. Eu recebo essa devocional de hoje, eu recebo essa palavra, eu tomo posse e declaro que tudo que me impede, que eu também tenho medo, eu também tenho limitações, queridos, eu também sofro problemas como todos vocês. Eu sou como vocês, mas isso não nos impede de caminharmos juntos. Isso não impede de unirmos a nossa fé, a nossa força, a nossa certeza de que Deus é por nós. E é nessa certeza de que Deus é por nós, é por mim e é por você, que eu creio que a partir de hoje nós vamos vencer todo medo em nome de Jesus. Tenha um excelente dia na presença do Senhor e Deus te abençoe.